Muito boa noite. Sirlene, querida, boa noite, seja bem-vinda, divina. E, Geisa, você tinha uma questão? Por favor. A minha pergunta é referente ao tópico 17, Uhum. armadilha conceitual. Na aula do professor Cadu, ele usou um exemplo a respeito de uma mulher que tem um sócio que desistia do terreno, e ela continuou. Apesar dele sair, ela entendia que aquilo era um dever, ela estava presa ali, provavelmente, no próprio tópico 17, de armadilha, e ela não conseguia parar. E embora racionalmente, né, eu me recordo que ele citou o caso, racionalmente ela percebia, ela estava um pouco exaurida naquela condição, e ela presa no tópico. Eu retornei à aula e eu me recordo dele dar um outro exemplo. Na aula do tópico 17, ele fala sobre os ciúmes. Então, a gente percebe que recorrente a pessoa vai e volta, e volta. E aí, a minha pergunta é, dentro da historicidade, dentro da fala dessa pessoa, como que a gente vai delimitar isso para não incorrer no erro de achar que é uma armadilha conceitual e, na verdade, talvez não, né? Talvez seja um fato, um comentário, algo pontual. A minha dúvida é sobre isso. Quando um ciúmes, vamos usar os ciúmes ou o caso da sociedade, ele é algo que existe mesmo e a pessoa está ali e vai lidar com aquilo, às vezes com sofrer ou não. E quando é algo que recorrente, ela fica presa nisso e repete e leva para outras relações ou outras percepções. É uma excelente questão. E é sempre bom lembrar que o sentido da filosofia clínica, ele nunca prescindirá do senso da sensibilidade ética da alteridade. Tanto qualquer julgamento, parecer sobre o outro não pode acontecer sem o outro ou a despeito do outro. É nesse sentido que qualquer aprendizagem sobre o outro será mediante uma qualidade de interseção e que no consultório, na prática clínica, se faz sempre através de uma escuta clínica ativa de alteridade, radical. E aí, quando o outro, apenas ele, e não outra pessoa, nem mesmo o filósofo clínico, quando o outro caracteriza uma vivência como uma prisão, como ele diz em vários termos diferentes, traduz a sensação de frases como, por exemplo, eu não consigo sair, eu cheguei ao fundo do poço, a minha vida acabou, está tudo perdido, e vai esclarecendo, vai dizendo, vai caracterizando que está presa de alguma forma a um relacionamento, a um negócio, a um estudo. E isso pode se espraiar em diferentes concepções, desde um instante pontual, né, um trecho da existência, no tempo e no espaço, ou até para, por exemplo, uma filosofia inteira de concepção da realidade, como a de Platão, que considera a própria existência no corpo físico uma prisão. E, como Platão dizia, corpo em suas grades sensoriais. Bom, então, a caracterização ela é fenomenológica. Ela é a partir do discurso do outro que diz querer e não conseguir sair de uma situação. Ok. Não significa, apesar de julgamentos exteriores e até mesmo objetivos, como advindos das bases categoriais, a exemplo de uma pessoa que, de fato, está presa em uma cadeia, em uma penitenciária. Mas não significa que existencialmente ela se sinta aprisionada. Tudo depende, repito, de uma interpretação. Bom, e aí, agora a gente precisa sempre ter a atenção de que qualquer julgamento
é aproximativo. Nunca teremos uma objetividade que destitua a subjetividade singular do outro. É uma aproximação que pode até não concordar com o outro, o filósofo clínico não concordar com o partilhante. Por exemplo, algumas situações que aparentam ser prisões existenciais. Um exemplo, uma pessoa cujo prejuízo é religioso de que o casamento é para sempre e o que Deus uniu, o homem não pode se separar, e, no entanto, ela se apaixonou por uma outra pessoa fora deste casamento e não consegue mais se sentir livre para amar, ou mesmo isso pode até afetar de uma forma muito depressiva as suas funcionalidades, suas emoções, sua cognição. E aí, ela, pelos prejuízos que ela acredita, não pode sair daquele casamento, mas as suas emoções e talvez até sua corporeidade já encontraram encontraram com isso um conflito e ela se sente presa. Está aí um exemplo. Porém, nem sempre uma prisão de fato é uma prisão. Às vezes, ela parece uma prisão, tem uma sensação de aprisionamento, mas há saídas. Porque uma das razões que leva muito a confundir o conceito de prisão, conceito vivido, conceito vital, com o de limite existencial, é o ímpeto, a urgência e o imediatismo. Ou, às vezes, as urgências do sofrimento. Como uma pessoa que, estando tão desesperada em abrir a porta, que não se dá conta de que há janela, e que ela poderia sair pela janela. Então, existe, é passível de estar apresentando, só que, por algumas circunstâncias, ela não consegue. Na clínica, o lugar comum, inclusive, de pessoas que, digo, um lugar muito comum de pessoas que procuram o consultório, terapias, de uma forma geral, é porque se sentem aprisionadas a uma situação e que não conseguem sair dela. E geralmente chegam com suas queixas do tipo: estou sofrendo muito, a minha vida está presa, e coloca situações que, no olhar dela, já são finais. A terapia se dá, e algumas dessas situações não se revelam não como armadilhas, mas como limites. Tá? Como Posso fazer só uma claro. pontuação? Sim. Essa minha pergunta é justamente numa questão que me fez recordar 5 anos atrás, porque eu trabalhava no emagrecimento. Então, as pessoas tendem a relatar o emagrecimento como uma prisão e uma armadilha conceitual, porque elas falam: já tentei de tudo, tentei. É muito comum você ouvir isso, e de fato isso não ser um limite, e nem ser existencial, não afetar de fato a pessoa. Mas eu me deparei com uma cliente que ela já tinha passado por psicólogos, terapia, e ela relatava o quanto isso doía nela, a ponto dela não levar o filho à escola. Ela não era uma obesa mórbida, ela era uma pessoa sobrepeso, mas ela não levava, porque isso a constrangia a tal ponto dela ser a mãe mais gorda na sala da criança. E uma fala dela foi: ela ia fazer uma cirurgia com um médico de lipoaspiração, que há anos atrás ele tinha incorrido num erro médico e a pessoa tinha vindo a óbito. E ela tinha essa percepção. Ela sabia disso e ela ia pagar mais barato, faria com ele, e ela falou exatamente isso. Não, eu sei, tá todo mundo dizendo que eu posso morrer, mas eu prefiro ir. E ela tinha um filho de 5 anos. Porque a questão da obesidade, no caso dela, era algo muito... Assim, os exemplos eram muito nesse nível. Prefiro morrer e eu não vou à escola. Ela parou de frequentar a escola por causa disso. Quando você me trouxe, e o Cadu fala da obesidade, me veio isso, essa armadilha conceitual, possivelmente, nesse caso, está ali no limite existencial dela.
Só que em muitos outros relatos, a pessoa falou: eu quero emagrecer, mas ela não treinou, ela não para de comer chocolate, ela não bebe água. E é esse, a minha dúvida no T17 é nesse próprio relato que a gente vai estar ouvindo deles, como identificar talvez esse limite entre a prisão ser ou não ser, pode ser ou não pode ser. Muito bem. Não é possível de aprender o conceito, que é o sentido de uma visão de mundo, uma visão existencial de mundo. O conceito de armadilha, isto é, uma armadilha conceitual, sem nos esforçarmos para estruturar, para montar a estrutura de pensamento dela, a fim de podermos, com um esforço fenomenológico, ver com os olhos dela, com o ângulo de vista dela, em um primeiro momento, para identificar isso. E isso é uma aprendizagem artesanal, né? Não está pré-determinado em circunstâncias amplas de aproximação cultural. A cada pessoa isso vai ter realmente uma profundidade. Mas o que caracteriza a diferença entre prisão e limite existenciais, como eu disse, é que o limite parece ser uma prisão, mas não causa o sufocamento, não causa essa condição de imobilidade, e ela efetivamente é capaz de sair. Apenas ela não está conseguindo, mas já está disponível para ela. Pois bem, é preciso reiterar o fato de que, por exemplo, pessoas que passam reclamando de uma existência aparentemente aprisionada, elas são obrigadas a trabalharem, não conseguem deixar o emprego ou o casamento, não conseguem deixar de se apaixonar, ficam sempre reféns ou do corpo ou dos desejos, e dizem: eu não consigo, e reclamam. Mas em um estudo aprofundado, muitas dessas reclamações cumprem uma função vital, tão necessária enquanto se justifica dentro dela, que o discurso pode ser mal interpretado como uma prisão, conquanto fosse dado a ela a oportunidade efetiva de sair disso, ela não suportaria ou se sustentaria fora daquelas ditas prisões. Então, repito, seria uma aparência de armadilha conceitual, mas não efetivamente. A rotina e coisas aparentemente reclamadas como ruins, no entanto, podem ser de forças vitais em uma autenticidade, incluindo mecanismos repetitivos de alienação. Bom, como nós identificamos tanto este tópico como quaisquer outros dentro da autogenia, dentro da malha intelectiva com que podemos nos aproximar da visão de mundo, do modo de ser de alguém? Via a historicidade, nós procuramos reconhecer, distribuído na sua narrativa, pesquisado na sua forma, a forma com que o partilhante apresenta a realidade, com linguagens verbais e não verbais, muito além do problema ou assunto imediato. Geralmente, quando elaboramos um problema, nós condicionamos o nosso discurso, e há uma tendência muito comum de que esse discurso seja um tanto sedutor. Quero dizer, que eu preciso convencer a outra pessoa da intensidade dolorosa ou prazerosa de que eu vivo, e concentra uma espécie de montagem arquitetural do pensamento, dos sentimentos, para convencer. No entanto, quando mudamos de assunto e voltamos à infância, quando vamos a outros aspectos nada presentes, rumo àquele assunto que trouxe
ao consultório, aquela demanda inicial, aí nós podemos ver e reconhecer padrões, modos de ser que se apresentam na existência em situações semelhantes. E aí, eis uma característica muito forte na clínica. Nós reconhecemos o modo de ser da pessoa no que ela tem de importante e determinante, porque isso não é acidental, como dizer, o que é importante no nível identitário, nem sempre isso é claro, didático, a vida nem sempre é didática, mas quando se revela e se apresenta como importante, está impactando a vida, está caracterizando de forma como um epicentro ou como uma gravitação de satélites em torno de um planeta, em que a vida dessa pessoa, o modo de ser dela, apesar de diferenças pontuais, ela, em suas diferenças acidentais, ela permanece com a característica de ser ela, ou melhor, uma tendência de ser ela em circunstâncias e variações de vida. Essa tendência é o que chamamos de estrutura de pensamento. É o que faz com que a Geisa, apesar de ser diferente desde criança até hoje, no entanto mantém uma espécie de princípio identitário, quer dizer, Geisa é idêntico a Geisa, o que se mantém, apesar das diferenças e considerando as adaptações em que se mantém variando com as diferenças de contexto de vida, é a Geisa. E esse elemento, essa que a gente fenomenologicamente não reconhece como a essência descrita, mas como fenômenos de importância ou até de determinância para dizer, se tirarmos essa característica da Geisa, já será outra pessoa. E aí, entre esses elementos importantes, está a possibilidade da existência de armadilhas conceituais, que são uma espécie de balizas que existem na consciência, mas não necessariamente na consciência discursiva e racional. Ela pode existir, por exemplo, através de sintomas sensoriais, sintomaticamente. A pessoa não consegue sair de casa, não porque ela elabora um raciocínio sobre, ou ela desenvolve mesmo no corpo, ela desenvolve nas emoções, ela desenvolve nas ricas expressividades do seu ser, essas balizas que dizem, daqui para lá não vai. Pois bem, essas balizas, essas marcações que podemos dizer delimitam uma armadilha conceitual, elas podem coincidir com semelhantes balizas socioculturais, em que a pessoa se despreza e também outras pessoas comumente dizem que aquilo é uma prisão, a exemplo de uma cadeia penitenciária. E aí pode coincidir, sim, de ela estar existencialmente presa e sensorialmente presa. Também o mesmo pode acontecer com drogas, numa dependência química, desde um cigarro a um crack, em que ela vai se sentir presa, querendo sair, lembrando que a característica da armadilha conceitual é presa em uma situação em que não há possibilidade de sair. E até se houvesse a elaboração do vamos tentar sair, não é possível. E não é possível de diferentes formas. Por forças extrínsecas, ela diz eu não consigo, ou por forças intrínsecas, e olha que curioso, ela dizendo eu não quero. Vou dar um exemplo. Porque a armadilha conceitual, apesar do nome, não significa ser ruim. É apenas uma caracterização de um aprisionamento em uma visão de mundo, um modo de ser que não se altera. E repito, ou melhor, aqui eu acrescento, não se altera enquanto não se altera. Talvez perdure uma vida toda, talvez
elementos dessa prisão, as grades existenciais, tal como foram chumbadas, as grades não saiam, mas se os tijolos que mantêm essa janela com grades caírem, talvez as grades caiam. Enfim, não vou dizer que ela não seja imovível, que não aconteça uma alteração, mas chamamos de armadilha conceitual enquanto ela está tão rígida que não permite alterações. Exemplo de uma armadilha conceitual em que uma pessoa não queira sair. Há um forte senso moral. Uma pessoa desenvolveu uma tal, vamos chamar, autodenominado pela pessoa de retidão moral. Não consigo mentir. E aí está diante de um desafio e ela diz a verdade. Ela até diz, seria interessante, seria bom que eu mentisse, mas eu não consigo. Assim também uma pessoa pode dizer, eu não matarei, ainda que seja minha vida, e eu faço questão de que não matarei. É um senso moral muito forte. E paga o preço por isso, às vezes de sacrifício próprio dos outros queridos. Então, nesse sentido, muitas possibilidades podem causar confusões, sim, no entendimento, sem a devida pesquisa via historicidade, pelo menos no olhar da filosofia clínica, que nos permite elaborar uma compreensão profunda numa escuta de alteridade. Os exemplos que você me deu, portanto, não são condições suficientes para eu saber sem uma pessoa concreta e singularmente bem conhecida. Mas essas descrições ajudaram você? Sim, esclareceu muito. Eu acho que quando ele deu a aula, eu não consegui montar o que eu vi agora, né? Então, assim, ficou mais fácil. Hoje eu já consigo, claro que a gente ainda vai aprender muito, né? Mas, assim, o delimitar hoje, na dúvida que eu estava, ficou mais claro. Bom, agora, é claro que a escuta é mais profunda do que o instantâneo, mas uma coisa que geralmente acontece, Geisa, é ouvir da pessoa como dizer, em linguagens, ela dizer que se sente presa, aprisionada, com todos os sinônimos possíveis. Isso é um forte indicativo, e que se, ao investigar na historicidade dela, se reconhecerem mais do que um fato eventual, mas uma condição existencial, então nós iremos cuidar dessa armadilha conceitual. Cuidar no conjunto da estrutura de pensamento. Às vezes não será saindo dela, às vezes será fortalecendo essa armadilha conceitual. Às vezes será ao lado da armadilha conceitual, acrescentar riqueza dentro dessa armadilha conceitual. Por exemplo, alguns relacionamentos eróticos são intensos e por isso fascinantes, sedutores, mas com a mesma capacidade de sentir prazer, também sente dor e angústias. E a pessoa pode ficar viciada na intensidade e nesses altos e baixos, talvez pela juventude ou talvez pelos primeiros momentos, isso ser pago numa espécie de investimento existencial, como quem diz, eu pago o preço. Mas não é raro que muitos logo se cansem do custo da violência consigo e com os outros, desse gasto de energia vital, e até procurem uma certa armadilha conceitual para não mais voltarem àquela condição que já julgaram, no entendimento delas, como impróprias. Aí se aprisionam, talvez, a um relacionamento sem amor. Mas Essa é a minha pergunta que eu ia te fazer, eu estava tentando formular. Aí quando você trouxe a intensidade, como a gente já falou, eu sou uma pessoa intensa.
Aí ficou mais fácil de eu formular. Mas você já respondeu, né? Assim, pelo que você falou, eu acredito que é isso. Era justamente isso. Quando em diferentes momentos da historicidade, aí eu estou falando da intensidade porque você já conversou comigo, eu sou uma pessoa intensa. Então, em diferentes momentos da intensidade, infância, adolescência e tudo, eu descobri que a EP essa pessoa ela é intensa. A minha pergunta era justamente essa: se no meu caso, na pessoa, dá um valor pejorativo aqui, dizendo que isso é ruim. De repente, por N acontecimentos, a pessoa começa a valorar isso aqui como algo ruim. Ser intensa é ruim. E aí, essa era a minha dúvida. Se a pessoa nominou para ela que aquilo é ruim, e ela começa a criar toda uma nova teia de acontecimentos, circunstâncias na vida, porque ela está dizendo que aquilo é ruim. E, na realidade, não é ruim. Aquilo é ela. De alguma forma, ela entendeu aquilo ali como algo negativo. Eu acho que a construção que eu estou buscando era justamente isso, porque a partir do momento que eu coloquei um valor sobre bom, ruim, da intensidade, eu começo a fazer caminhos, a meu ver, não sei, não autênticos, né? Porque aí eu estou sempre tentando meio que fugir daquilo ali. Essa era a minha dúvida. Certo. Porque quando eu vejo, por exemplo, a gente conversando a intensidade ou qualquer outra estrutura da EP, por isso que eu achei interessante aqui na armadilha não ser nem bom nem ruim, né? Isso não é bom e nem é ruim, isso pode ser. Eu vejo que às vezes a gente tende a querer colocar um peso ali do negativo, não sei, e parece que muda. E eu percebo que essa era uma dúvida que eu acho que eu estava confundindo na hora da explicação. Beleza. O, é sempre importante ter esse espírito filosófico de que nada é óbvio na presença do outro, especialmente porque estamos indo ao mundo do outro. E a, a força com que a pontualidade de algumas questões são levadas ao consultório nos trazem, às vezes até de maneira muito sincera, nos trazem a impressão de que ali está a questão existencial, mas não necessariamente. Temos que observar a estrutura de pensamento, e aí eu coloco aspas, em sua totalidade, porque ela é infinita, ela não tem uma demarcação nem didática, nem objetiva, mas como um todo, num sentido orgânico, e que pode até estar profundamente mesclada ao meio ambiente, a outras pessoas, e mesmo à transcendência. Então, estamos falando em redes, em sistemas. Mas voltando à metáfora do todo, é importante ver de que maneira determinados tópicos, determinadas características que o partilhante traz, como isso está inserido na força existencial da sua estrutura de pensamento como um todo. Aí, pesos e medidas são redefinidos. Algumas pessoas insistem em querer do terapeuta, e aqui eu falo do lugar do filósofo clínico mais especificamente. Eu quero que você, terapeuta, me dê respostas instrumentais para eu ter o resultado X, sem que se considere essa estrutura de pensamento em sua organicidade e em sua transcendência. Aí seria uma técnica no sentido bem instrumental e bem reducionista. E talvez até seja possível ao filósofo clínico ter recursos para isso. Mas em termos éticos, nunca faremos esse reducionismo. Outros terapeutas poderão fazer. Razão pela qual não poderia falar sobre o tópico 17 da armadilha conceitual sem considerar a estrutura de pensamento em seus exames categoriais no mundo em que ele vive. À parte, qualquer coisa pode ser sempre uma verdade inautêntica. Eu tenho aqui
uma consideração que a colega Luciana deixou por escrito no grupo de WhatsApp, e eu vou tentar aqui esclarecer a consideração dela. Vou pegar aqui no WhatsApp dela. Pronto, está aqui. Bom, primeiro ela coloca o conceito de autogenia, tópico 30, da estrutura de pensamento, que é um momento da estrutura de pensamento. Momento é um conceito mais adequado do que uma noção de espaço, um trecho. Um momento é uma dinâmica em que a estrutura de pensamento do partilhante está configurado de certa maneira. Essa configuração, ela tem uma razão de ser. O nosso eu é complexo, e todas as nossas riquezas existenciais se reorganizam de acordo com situações as mais diferentes. Agora, por exemplo, uma determinada racionalidade, um determinados sentimentos, elementos que o eu vai se apresentar e a minha malha intelectiva, enquanto estado de consciência, nesse momento, se organiza e se apresenta com determinada força. Então, essa organização complexa, esse emaranhado da estrutura de pensamento para que eu possa dar uma aula, se apresenta com uma tessitura própria. Em outro momento, quando eu estiver talvez distraído, assistindo um filme, embora os tópicos importantes e determinantes aqui, que me caracterizam como uma espécie de totalidade, vão estar reorganizados de outra forma. Então, a malha intelectiva é um rearranjo das estruturas cognitivas e existenciais para diferentes momentos da existência. Os tópicos, como eles se reorganizam, para viver diferentes situações. Então, daí diz a Luciana, assim, que ela teve uma dúvida quanto ao conceito de autogenia. Ela disse aqui, eu vou ler o texto dela no WhatsApp. Entenda-se, aspas, autogenia como mudança de estrutura de pensamento e relação entre os tópicos desta. Quando mudamos de lugar, os hábitos têm a possibilidade de mudar. E ela leu isso no blog da Casa da Filosofia Clínica. Depois, no outro parágrafo, ela diz: já no livro do professor Will, autogenia é o entendimento estrutural das inter-relações dinâmicas da IP, como efetuam entre si. Então ela traz, a Luciana traz a questão. Se possível, gostaria de entender melhor sobre esses dois conceitos. Se não há erros na minha interpretação, o primeiro me transmite o pensamento de autogenia sobre uma capacidade de mudança, e o outro, do entendimento sobre si mesma. Fiquei confusa. Luciana, os dois sentidos são corretos. Podemos falar em autogenia como tópico da estrutura de pensamento. Tópico, estamos nos referindo a uma espécie de lugar existencial em que perspectivamos, em que entendemos. Então, o tópico 30, autogenia, é a forma como está estruturada, organizada a estrutura de pensamento em dado contexto, em dada situação da historicidade. No entanto, quando formos falar em submodos, que são os procedimentos clínicos de atuação, de transformação dessa estrutura de pensamento,
uma vez que uma pessoa procura terapia porque quer alguma mudança, uma compreensão, que seja, mas ela quer passar de um antes da terapia e um depois da terapia, e esse durante ser uma transformação, uma ação existencial. Os procedimentos clínicos que advêm do conhecimento da estrutura de pensamento, do conhecimento da estrutura de pensamento no tópico 30, derivam, entre outros recursos, em um submodo, o submodo 27, chamado autogenia. Autogenia, portanto, é um dos tópicos da EP, é um dos submodos. Quando falamos em submodos, e aqui mais especificamente, submodos formais, isto é, aqueles que são elaborados, planejados, pensados pelo filósofo clínico porque estudados. Então, quando nós estudamos o tópico 30, a autogenia de uma pessoa, temos conhecimento para saber como transformar e alterar essa autogenia da pessoa, de modo a que ela efetue mais potência existencial. Um exemplo bem simples, para ser didático. A pessoa quer parar de fumar. E aí vamos falar em uma complexidade, mas para sermos bem resumidos, no tópico 13, comportamento e função. Ela quer parar de fumar porque acha isso doentio, está perdendo a sua saúde, enfim, não acha mais um bom exemplo moral, qualquer coisa assim. E ela toma café associado numa correlação, numa autogenia ao cigarro. Então, um associado ao outro, mas a associação do hábito do segurar o cigarro no dedo, ou, para alguns, colocar a carteira de maço do cigarro no bolso. Elementos interassociados que reforçam o desejo e, portanto, a partir daí a compulsão. Imagine-se, então, colocarmos algo no bolso, que não mais a carteira de cigarro, atendendo à demanda sensorial de ter aquele hábito de bater no peito e pegar o cigarro. O dedo segurando uma caneta, e a pessoa não mais tomando café, e tomando outra coisa, um suco, uma água, quem sabe um chá, elementos que vão dissociando o reforço comportamental, além, claro, existem outros aspectos, né, como a dependência da nicotina, que pode ser tratada com uma condução médica, de outra forma, fazendo essas associações terapêuticas. Nós mudamos um pouco dessa autogenia, dessa composição. Posso acrescentar também pensamentos que levam a pessoa a fumar, e vamos dizer que nós consigamos alterar esses pensamentos com pensamentos contrários, ou com pensamentos que desocupam o lugar dos anteriores, preocupações, por exemplo, do trabalho, substituindo as preocupações morais ou inversas. O conjunto das organizações que mostram uma autogenia, se reorganizados, podem ajudar no tratamento que a pessoa deseja ao parar de fumar. Nesse sentido, submodo é como nós podemos mudar a tessitura que torna forte uma determinada autogenia para que ela se desfaça de um jeito e reforce em outro jeito. Isso já seria um submodo, um modo procedimental submetido à estrutura de pensamento dela. Espero que isso esclareça, mas aproveito ainda essa questão, se alguém aqui presente gostaria de, sobre esse assunto ainda, trazer alguma dúvida, alguma inquietação.
Eu sou o Will. Oi, Elaine, querida. Bem, professor. Na aula, já que a colega já trouxe uma dúvida sobre autogenia, eu vou já colocar minha pergunta sobre esse mesmo conteúdo, né? Ok. O Cadu, até eu repeti isso para ele, né, para ver se eu tinha assimilado exatamente o que ele queria comunicar. A estrutura de pensamento, ela é uma metodologia para que a gente possa acessar esse conteúdo subjetivo do outro. Certo. Tá? Esse conteúdo que é próprio do outro, aí eu anotei aqui, a gente reconhece ele nesse movimento da autogenia, né? Porque ele não é as estruturas estanques, né? Então, assim, ele não é o tópico 11, 12, ele é esse movimento, esse fluxo, né, de vida na interação entre esses elementos existenciais e cognitivos, né? Emocionais e espirituais que fluem dentro dele, né? E a minha pergunta é, se, como você acabou de colocar, eu identificando esse movimento, essa autogenia, quer dizer, essa fluidez da estrutura dele, como eu posso, nesse nível de submodo que você falou, que já seria um tipo de condução que eu daria, né, terapeuticamente ali, identificar os conteúdos que são potenciais e de autonomia nesse movimento da autogenia. Porque quando o Kleber leu, né, aquela descrição do caso era tanto tópico junto, que você tem a impressão de que todos eles estão se interrelacionando o tempo todo, eles estão em dinâmica, e aí eu fiquei pensando, como é que eu identifico aqui, enquanto terapeuta ali, né, que vai depois trabalhar a potência do partilhante, a autonomia do partilhante, nesse nível dos cuidados éticos, como é que eu identifico o que é potência e o que é autônomo nessa pessoa, nesse movimento fluido da autogenia, porque ele foi lendo lá, top 11, top 15, top 17, top 20, aí eu falei, caramba, tudo aqui parece para mim importante, né? Como é que eu consigo perceber os tópicos que vão ser relevantes até para que eu possa fazer esse movimento depois de submodo? Uhum. Não vou reduzir isso a dizer que é simples e que é fácil. Mas, se me permite, não é difícil. Porque não vamos adivinhar isso na outra pessoa em alguns minutos, como um processo, sabe, circense. Às vezes são meses de terapia em que nós estamos aprendendo, voltando, enraizamos, de tal maneira em que o que liga um tópico no outro, fazendo uma trama que chamamos de autogenia, dizendo isso aqui, é um modo de existir que já se configurou como algo identitário, caracterizando aquela pessoa com aquele modo de ser, não por uma eventualidade fortuita, mas com força. Eu vou ser bem exemplar agora. Sobre o cigarro, né? Poderia citar outro, mas me lembrei de um caso que pode ser didático nesse momento. Um senhor me procurou no consultório porque ele queria parar de fumar. E essa é uma demanda que eu já atendi de diferentes maneiras. Mas olha só este caso. Ele queria parar de fumar, depois de muitos anos fumando, e ele me disse que durante muitos anos, não me lembro agora quando, ele fumou cerca de 3 maços de cigarro por dia. Né? Muito forte. O grau de intoxicação ou de dependência química, sem falar em outras, né? Emocionais, comportamentais, vindas com o cigarro. De fato, não seria fácil jamais parar de fumar. Nós vamos tentar entender o acontecimento. Os filhos já estavam adolescentes, ou aquilo em torno de 13 anos, o outro acho que de 14 para 15 anos, e de repente
chegou a um nível máximo ou de entendimento ou de retardamento, e ele disse: vou ser um mau exemplo para os meus filhos. E aí ele disse: não posso mais. Bom, a esposa dele também não gostava que ele fumasse. Ele não queria continuar fumando para não dar mau exemplo para os filhos que, segundo ele, naquela faixa etária, seria o momento de estarem aprendendo a fumar. Tendo o pai como mau exemplo, ele decidiu parar de fumar. Vamos lá. Entre os tópicos, aqui é uma complexidade maior, mas eu serei apenas didático no que me parece ser pertinente. Prejuízo. Para ele, família era determinante. Ele queria parar de fumar para garantir a preservação e o cuidado com a família. E a família ali para ele era a esposa e os filhos. Então, ele foi de tão determinado a isso, e aí entrou o que chamamos de axiologia, que é uma escolha. E ele fez uma escolha entre as alternativas, e essa escolha que ele decidiu foi parar abruptamente, de modo a reforçar algo que já estava contido no prejuízo de ele ser um homem de família, que era também o prejuízo, outro prejuízo, que ele tinha para consigo. Ou seja, o tópico 5, o prejuízo vinculado à qualidade de interseção com a família, né, em grande parte, tópico 28, interseções de estrutura de pensamento, ele se definia, ele se via, eu de fato entendi isso, que ele era um homem de família, ou seja, um eu que não se reconhece exclusivamente, mas de forma híbrida, homem de família. Então, o eu dele e o eu dos outros, para ele, estava atrelado. É como ser um bom pai. Seria um bom pai não em si, mas na relação. E essa relação para ele era um nível profundo, determinante. Então, o prejuízo dele como o valor de um pai de família, de um bom marido, somava-se ao tópico 2, o que achava de si mesmo como um homem de família. Pois bem, e então, em razão dessa axiologia, e uma axiologia por oposição, não seria aos poucos, não seria de forma gradual, menos e menos, fumando pouco, até parar de fumar. Seria tudo ou nada. Porque ou se é um homem de família ou não se é um homem de família, dessa forma axiológica. Então está aí uma rápida configuração. E ele parou de fumar. Foi muito determinante e sofreu muito nisso. E ele também era ele era vendedor em uma loja. E o fato dele ter parado de fumar tão abruptamente o deixou muito nervoso. Então ele passou, mesmo contra a própria vontade, a ser agressivo no trabalho com seus clientes. Se ele então não tivesse um bom salário ou fosse demitido, isso iria afetá-lo a ser um bom pai de família que sustenta a sua família. Por outro lado, parou de fumar para dar bom exemplo e ser um melhor marido e pai. Mas aí ele passou a ser tão agressivo com a esposa e com os filhos que ele já não suportava o pai. Então, para ser um bom pai de família, ele acabou deixando de ser um bom pai de família e até ser insuportável para a sua família. Considerando isso, e considerando a forma da axiologia por oposição, sabe, saindo da extrema esquerda para a extrema direita, e de todo o trabalho que fizemos juntos, nós compreendemos, quer dizer, eu compreendi e eu o ajudei a perceber que ele deveria voltar a fumar, mas com uma reorganização
que reforçasse os tópicos dos prejuízos, tópico 5, né? O prejuízo associado, olha aqui a autogenia. O tópico 5, prejuízo associado ao tópico 2, prejuízo consigo mesmo, como eu sou um homem de família, e o prejuízo, o tópico 5, associado ao T14, ao T28, a interseções entre estruturas de pensamento. Nessa associação, cuja amarração entre o T5 e o T28 e o T2 estavam feitas através de uma axiologia muito dura, por oposição. Então, nós migramos, e aí entrou aqui já a autogenia enquanto submodo. Migramos da axiologia por oposição para a axiologia por hierarquia. Quero dizer, ele continuaria sendo cuidadoso pela família, com o trabalho, e, portanto, consigo mesmo, mas fumando com mapeamentos e agora já organizados nos comportamentos de uma tal forma que pudesse minimizar os impactos nocivos, até que, no futuro, quem sabe, ele alcançasse essa paz no trabalho, consigo e com a família, sem comprometer essa família. Então, é possível voltar a fumar, mas fora de casa, ao invés de dentro de casa? É possível voltar a fumar de 3 maços de cigarros para 10 cigarros por dia, no máximo? E ele disse, é difícil, mas é possível. E fomos encontrando essa medida em que ele conseguiu diminuir o cigarro, para quem fumava 3 maços, fumar 10 cigarros, ou um pouco menos que isso, mantendo calma, e mantendo todos os laços que ele tinha, por apenas um ajuste do tópico axiologia, por uma reorganização autogênica quer dizer, tem outros elementos, mas reorganização autogênica nos seus exames categoriais, o conceito de lugar, dentro de casa, fora de casa, o conceito de tempo, na presença deles e longe deles, ele se reorganizou. E ele ainda não tinha entendido que era possível, ao mesmo tempo, fumar sendo um não fumante. E é curioso, isso pode acontecer por negação, pessoas que fumam e dizem, eu não fumo mais. Mas o que é isso aí no seu dedo? É só esse. E ela não vê que está fumando. E, de outra forma, foi possível a ele, por exemplo, perceber que estava fumando com um cigarro no dedo, em circunstâncias minimizadas, direcionadas, trabalhadas, e ele dissesse, eu estou fumando, mas eu já não sou mais aquele fumante. Então, a forma afetuosa com que ele se trabalhava, a forma administrativa como ele alterava tempo e espaço no comportamento, a forma como ele redefiniu a crença de que ele era um homem de tudo ou nada para ser um homem gradualmente consistente, foi possível através do submodo autogenia. E assim, outros são possíveis. Quer ver um outro exemplo? Eu tive um professor, quando na Universidade Holística Internacional, o professor Jean-Yves Leloup, que nos contou que ele atendeu um casal de idosos, assim, de homens não, um casal que gostavam de ter as suas relações sexuais, mas eram ao mesmo tempo pessoas muito religiosas. O Jean-Yves Leloup era um sacerdote, um sacerdote da Igreja Ortodoxa. Tem muitas obras escritas de filosofia, é um best-seller.
E ele nos contou essa história, que era difícil fazer sexo com a imagem de Nossa Senhora no quarto, olhando para eles nus e fazendo sexo. Isso era constrangedor, mas eles estavam numa espécie de armadilha conceitual, mas na verdade era só um limite. Primeiro porque não poderiam fazer sexo sem a concessão de Nossa Senhora, feririam seus prejuízos religiosos. E depois, o que seria mundano. E depois não poderiam fazer sexo com a Nossa Senhora, quando levaram a Nossa Senhora, em determinado momento, para o quarto deles, abençoando aquele ambiente íntimo do dormir. O que pareceria ser, então, um acréscimo religioso se tornou um problema. E aí ele sugeriu a eles, ora, então tudo bem, na hora que vocês forem fazer sexo, vira a imagem para trás, e aí ficaria de costas. E aí se sentiram com isso à vontade para não traírem seus prejuízos ligados ao tópico, e aqui falando em filosofia clínica, o tópico 6, termo agendado no intelecto, quer dizer, a imagem como um conceito materializado em um objeto, reorganizou a malha intelectiva como estava para ser possível sem se trair e se potencializar. Então, esses apontamentos, eles ficam claros não apenas nos exemplos em questão, mas eles geralmente são fortes e importantes para a potência de vida da pessoa em outras situações, e só que não serão desperdiçadas nessa aprendizagem. Portanto, Elaine, com muita tranquilidade, escuta, um bom trabalho feito de aprendizagem nessa escuta radical, nós aprendemos com o outro como fazer. Eu entendi, Ajudou? professor. Na verdade, o próprio partilhante vai demonstrar, né, de formas possíveis, e se a minha escuta estiver atenta, eu vou perceber a força disso nele, né? Eu vou perceber o quanto isso é relevante nele, o quanto isso movimenta força nele, né? Eu entendi. A Luciana tem uma outra questão, que ela disse assim, na aula do professor Cadu, quando ele disse em um determinado momento da aula, ele citou para um partilhante uma frase do Papa. Olha, o Papa disse isso, tal, para um partilhante. E aí ela trouxe a seguinte questão, não seria ruim direcionar um partilhante a partir de uma referência externa? Aí eu acrescento, Papa, talvez um professor, ou um ditado chinês qualquer, um trecho da Bíblia, enfim. Ao invés de o partilhante olhar para seus próprios conceitos existenciais, não seria uma alienação? Então, Luciana, não podemos citar referências ideológicas ou valores que sejam importantes para o filósofo clínico que não sejam importantes, pertinentes para o partilhante. Então, com certeza, o Cadu, se fez essa orientação, ele o fez a partir do que entendia que isso já lhe cabia, isto é, cabia ao partilhante, como adequado ao partilhante, em respeito à alteridade do partilhante, nunca contra ele. Senão seria uma doutrinação. Então, podemos sim utilizar, e aqui eu vou explicar isso de outra forma. Quando nós fazemos no tópico 15, semiose, encontrar diferentes tipos de meios de linguagem para comunicar uma vivência, às vezes é preciso passar essa comunicação, comunicar ao outro através de uma tradução. Mudar, portanto, a estrutura de linguagem. Uma criança, por exemplo,
que vai dizer o que ela está sentindo, mas ela não sabe dizer, e entende que a mãe lhe esclarece melhor. Mãe, fala o que eu estou sentindo. Aí a mãe coloca, fala, é isso mesmo. Pois bem, neste caso, a mãe seria uma tradução da criança. E, claro, pode ser uma tradução equivocada ou uma tradução acertada. E assim também há pessoas que, quando o que elas pensam por si mesmas não tem autoescuta, autoaderência, não porque estejam incorretas na maneira de pensar, mas não aceitam a si mesmas, estou dando um exemplo, como autoridade o suficiente para si, se colocarmos isso na voz, na palavra, e reconhecermos isso na palavra de outrem, como um espelhamento, através do ouvir o outro, ela se ouve. Nesse sentido, quando o professor Cadu colocou a citação do Papa, foi para que o partilhante se ouvisse naquilo que já estava nele como autêntico. Então, pode ser o uso desse recurso da voz, da palavra de outrem, como tópico 15, semiose, ou submodo 20, tradução. O submodo vai ser estudado em breve. Também, como eu acabei de dizer, às vezes nós não nos ouvimos e precisamos de outrem para nos ouvirmos. Então, nesse sentido, o tópico 14, que é espacialidade, enquanto recíproca de inversão, eu vou ao mundo do outro para me ouvir. E é curioso, algumas pessoas fazem isso, seja para se alienarem, ou seja para escutarem o mais profundo de si mesmos. Tipo, eu estou confuso, eu estou nervoso, não consigo pensar direito. Aí eu sei de uma pessoa que eu confio diante outras experiências, ela já foi clara, já me ajudou a pensar racionalmente, então fala, fulano, me diz, o que você acha? Não é para uma exterioridade, é porque já confia naquela pessoa como uma forma dela aprender a se ouvir. Eu me lembro, inclusive, como Jung, num trecho da sua autobiografia, das suas memórias, ele dizia que quando ele partilhava seus sonhos, né, com Freud, e aí Freud dizia uma coisa, o que Freud entendia, e Jung respondia, não é nada disso, mas agora eu sei o que é. Por oposição. Agora eu sei. Quer dizer, através de uma recíproca de inversão, provocar uma inversão. Então, nós estamos falando no tópico 14, no submodo 8, recíproca de inversão. Esse mesmo exemplo cabe também em outra forma de explicar, no tópico 20, epistemologia. Quem diz que eu aprendo me ouvindo, pensando? Eu posso aprender através de livros. E ao ler aqueles livros, ou ouvir e refletir sobre o que os outros dizem, é que eu elaboro a concatenação de ideias, seja no nível dos argumentos ou no nível dos sentimentos, e aí eu apreendo. Então, se de um lado isso é um tópico, a forma como uma pessoa apreende, se eu descobrir a maneira como ela pode aprender, eu estaria falando em já uma clínica com procedimentos de aprendizagem, de ensino-aprendizagem. E aí nós falaremos no submodo 28, submodo chamado epistemologia. Então, não é o Papa lá, nas questões do Papa, ou questões católicas, ou questões institucionais. É aquilo como uma forma de epistemologia, e vamos a outra. O tópico 26, princípio de verdade, que é não a verdade como dogma, não a verdade como raciocínio ou verificabilidade, mas a verdade como princípio. É algo mais do que instrumentalmente uma justificativa. Por princípio, eu confio.
há uma relação íntima e anterior, a priori, que me liga àquilo ou àquele, e que me diz, posso confiar ou o inverso. Não posso confiar de forma nenhuma. Então, vai que aquela pessoa, o Cadu sabendo disso, pode confiar, ele tinha íntima adesão no nível da intimidade, da crença com o Papa. E o Papa falando, isso entra nela como uma profunda aceitação. Então, neste caso, seja como tópico estudado e a maneira como esse tópico, princípio de verdade, tópico 26, funciona nela, sabendo de e como se valer desse tópico, organizando e reorganizando em diferentes formas, estaria disponível o submodo 32, que é a maneira de utilizar e reorganizar o tópico, princípio de verdade, para ser alterado, fortalecendo a autenticidade. Espero que tenha ajudado com esse exemplo. Sempre antes, durante e depois, por princípio, em respeito à alteridade. Muito bem, o nosso tempo agora já terminando. Considerações finais? Alguém tem algo a colocar? Professor? Sim. Eu queria entrar nesse tópico, o princípio de verdade, na verdade. Ok, tudo bem, vamos lá. Foi bem redundante agora, né? Eu não sei, eu já mostrei esse livro para o Cadu aqui, eu não sei se você conhece. Esse livro a gente estudou na época que eu fiz o curso em Anápolis com o Lúcio. Não consegui ler o livro. Ele foi feito pelo próprio Instituto, né, do Lúcio lá no Sul. Aqui, Instituto Sul Catarinense de Filosofia Clínica, síntese do conteúdo programático do curso de pós-graduação em Filosofia Clínica. Porque... Ok, só para esclarecer, esse não é o Instituto Pacter do Lúcio Pacter. Sim. Mas é outro do Sul. Ok, continue. Tá. Eu pensava que era. Mas e aí, qual é a questão? Então, a gente teve acesso a esse material na época, né? Uhum. E eu uso ele como material secundário ao livro, aos cadernos do Lúcio, né? E estudando sobre o princípio de verdade, eu fiquei com uma dúvida, porque no livro aqui ele relacionou o princípio de verdade ao tópico que a gente estudou nesse sábado agora, intersecções de EP, né? E aí ele começa fazendo essa distinção, que a gente não pode confundir o princípio de verdade com o prejuízo, que é o tópico 5, porque essas verdades são internas e não tem como ser testadas e comprovadas, né? Então, os prejuízos estariam ligados a uma experiência ali generalizada da realidade, né? Foi isso que eu entendi. Aí ele afirma assim, neste caso, a verdade é aquilo que habita a pessoa como conceito no momento da intersecção e que vai tornar a intersecção boa, ruim, indeterminada ou oscilante. Então, o que eu estou entendendo é que ele diz, essa verdade, esses conceitos inerentes à pessoa, irá se manifestar nessas intersecções, nesses contatos, né? Nesses momentos, nesses encontros, nesses encontros. Quando colocados em intersecção com base nos princípios de verdade, cada um se coloca frente ao outro despido. Estão com os ossos à mostra, de certa maneira, a EP de cada um mostra ao outro o conteúdo que compartilham. E aí eu fiquei com um pouco de dificuldade de diferenciar esses prejuízos desses princípios de verdade, porque ele condiciona a manifestação deles ao encontro com o outro. Então, assim, seria esse processo artesanal de eu ir me tornando, né, vindo a ser nesses processos de intersecção, aí eles vão construindo em mim verdades que me identificam, e aí, portanto, seriam conceitos que me orientam, né, que me fundam, e os prejuízos seriam essas generalizações que nós fazemos, os prejuízos seriam essas generalizações, portanto, preconceitos mesmo, no sentido filosófico aí, que eu lembrei dos gregos.
que nós vamos generalizando a partir de experiências. Então, por exemplo, o todo homem é galinha, isso seria um prejuízo. Mas, por exemplo, em mim, Elaine, para mim é um princípio de... Ver se eu estou entendendo corretamente. Tu se torna eternamente responsável por aquilo que cativas, não é uma generalização de uma experiência, isso para mim é uma verdade. Isso seria princípio de verdade, isso seria o tópico... Prejuízo? Hã? O prejuízo? Não, eu nem acho que isso seja um prejuízo, pelo menos em mim, né? O tópico 15, eu não gravo os números, mas o tópico que fala sobre... o 11, isso. Tá, vamos lá. Prejuízos são verdades, concepções de verdades. Portanto, elas se colocam como afirmações. Isto é verdade. Sujeito, verbo, predicado. Essas afirmações, na medida em que sejam verbalizadas, elas se caracterizam como a priori. Antes de mais nada, isso é verdade para mim. Isso é um prejuízo. Então, quando você formula uma frase, tu te tornas eternamente responsável, isso é um prejuízo. Primeiro, o que importa em filosofia clínica, com respeito ao cuidado terapêutico, é se isso é importante, não é se é verdadeiro. Por exemplo, uma pessoa pode estar sendo verdadeira com prejuízo e ela não descrê disso. Só que não é importante no mundo da vida. Um exemplo bem simples. Uma pessoa poderia dizer, um prejuízo racista, né? Não gosto de negro. Por quê? E aí tem lá prejuízo porque é um ser inferior. Tá. Não gosta porque é um ser inferior. Mas aí, no tópico 4, ou no tópico 3, nas emoções ou na corporeidade, ela se apaixona por um negro. E se essas paixões, sejam no âmbito sensorial e emocional, forem mais importantes, mais fortes do que o prejuízo, significa que aquele prejuízo não vai mandar. Caramba, que Deixa eu tirar o som. Pronto. Então, o prejuízo não é, como qualquer tópico, ainda que verdadeiro, não significa que ele seja importante na existência. Mas a pessoa entende que aquilo é uma verdade para ela. Pode acontecer que essa verdade seja alterada? Pode, alterando-se o conteúdo. Mas, por prejuízo, é qualquer verdade, e muitas vezes vai se usar aí também o conceito de fé, para dizer, é verdade subjetiva. Mas, repito, isso não significa, no conjunto da existência, que seja importante ou mesmo determinante. Então, por exemplo, algumas pessoas acreditam em Deus. Profundamente, não há a menor dúvida, nada as farão mudar de opinião. Isso é verdade, pronto e acabou. Mas têm medo de Deus. Ou acham que Deus não zelou por elas, Deus esqueceu delas. Então, aquela verdade pode entrar em conflito até com outras verdades, sem deixar de existir. Prejuízo. Quando falamos em princípio de verdade, pode coincidir que a elaboração mental de uma verdade, em que ela diga isso é verdade, seja também uma força de interseção entre duas pessoas. Os princípios de verdades não se formulam enquanto verdades. Não se formulam enquanto afirmações. São intuições. Podem vir no nível, intuição não necessariamente no nível místico, mas pode vir, eu chego perto da Elaine e algo me faz recuar. Sabe?
é algo, é indefinido, é inespecífico. Assim como nunca vi Elaine na minha vida, e a Elaine pode dizer qualquer coisa, e eu acredito na Elaine. Algo me leva a acreditar. Quer dizer, isso nos coloca diante de uma questão filosófica. O que nos leva a entender como verdade? Seria um raciocínio? Se fosse, era só argumentar que cigarro faz mal à saúde e pararíamos de fumar. Que Coca-Cola faz mal à saúde e pararíamos de beber. Mas a razão pode convencer muitas vezes e muitas pessoas às mudanças e ser forte o bastante. Importância ou determinância? No entanto, o que nos leva a nos aproximarmos e nos afastarmos como princípio intuitivo? Seria o cheiro? Seria algo? Seria uma questão metafísica? Mas basicamente aqui, numa qualidade de interseção, há elos íntimos que nos fazem aceitar, recuar, acreditar e desacreditar. Por exemplo, nada me prova que uma pessoa está errada, mas dentro de mim ela está mentindo. Princípio de verdade. Subjetivo, nem sempre é intersubjetivo. Pode ser de uma parte para outra, pode ser recíproco, pode ser para um de qualidade positiva, para outro ser negativa. E olha que isso às vezes pode ser de forma muito dilemática, como um pai e um filho que têm carinho, têm atenção, têm respeito, mas dentro deles um leva a ter aversão pelo outro, sabe? E não há razão para isso. E o inverso pode acontecer também. Então, pode acontecer com prejuízo, com emoção, mas pode não acontecer. Seja como for, vou chamar assim, metaforicamente, de princípio de verdade, de acola ou imã, que de um lado se atrai, de outro lado repulsa. Às vezes com clareza, às vezes com confusão. Ficou claro? Entendi. Então não é sobre uma ideia, né? Não, Sobre um não é. conceito. Não é. É sobre uma sensibilidade. Entendi. Que É pode porque eu estava ser... associando que os dois tinham a ver com a racionalidade, com o pensamento, né? Não. Uhum. E é curioso, porque... Porque ele, inclusive, cita aqui que, por esse tópico, você pode analisar se a sua intersecção, por exemplo, com o partilhante na clínica é boa, ruim, oscilante, aquelas classificações que a gente estudou na última aula, né? Olha que interessante. Eu ouço a mesma coisa de uma pessoa A e de uma pessoa B. Quando eu ouço da pessoa B, aquilo fez sentido. Da pessoa A, não, e eu até discordava. Quer dizer, algo na relação entre a pessoa e a B, algo levou a uma intimidade, por exemplo, associada à epistemologia. Ou associado à moralidade, a axiologias ou prejuízos. É por aí. Ajudou? Entendi. Quando eu estiver colhendo a história do partilhante, eu tenho que estar atento para perceber esses movimentos sutis dele, né? Que não tem a ver exatamente com uma ideia que ele vai colocar, né? Mas isso vai poder ser apresentado na historicidade ao longo da historicidade com as pessoas com que ela se envolveu. Talvez a gente consiga até mapear isso. O próprio exemplo que você trouxe do Cadu aí, quando ele cita o Papa, né? Você colocou, ele pode, associado ao tópico 26, colhido ali na historicidade, ele ia ver a força, né, que isso tinha no outro, né? Como princípio norteador ali, eu entendi. Muito bem, é isso aí. Sua cabeça que eu entendi errado, professor. Tá tudo certo. Muito obrigado a todos. Mais alguém tem alguma última observação para fazermos juntos? Eu tenho curiosidade, professor. Sim. Oi, Selene. Boa noite. Boa noite. É porque em Kierkegaard, que é um filósofo dinamarquês, e no livro dele, O, né, ele trabalha a mágoa reflexiva
né? Mais ou menos como a questão que a Geisa trouxe para a gente, que é a prisão conceitual. Aí eu queria saber o seguinte, se a mágoa pode ser uma prisão conceitual? Uma armadilha conceitual, né? Se a mágoa pode ser um aprisionamento, que não é Claro. necessariamente uma prisão, né? Mas um sentimento. Bom, o pode, como o seu inverso não pode, é cabível. A história clássica do Ben-Hur mostra lá dois amigos, né, que devido a ideologias diferentes, um judeu e o outro romano, e que levam a uma mágoa profunda e recíproca, e que vão durar décadas. Décadas que, no final do filme, vão gerar até a morte de um deles. E quando termina, eu me lembro dessa cena no filme, Charleston Heston, e diz assim, ele faz até uma prece para Deus, assim, olha, me desculpa, mas agora está concluído. Quando se vingou. Então, e ficou preso. Talvez, a história do filme não conta, talvez ele fique preso depois, com arrependimento da vingança, e não antes, porque antes ele se sentia adequadamente preso, né? Eu quero isso, eu vou fazer de tudo para me vingar. Isso para ele era algo que era impensável, mas ele não queria sair disso, né? Quem sabe depois do assassinato, então já na história há uma conversão para o cristianismo, então ele perceba e diga o que foi que eu fiz, e começa a sua verdadeira armadilha conceitual, contrário do que supunha. Porque no Kierkegaard, a mágoa reflexiva é uma silhueta, né? São três mulheres, são três figuras femininas que elas ficam presas em um sentimento de abandono, e esse abandono, ele não é um abandono claro, né? Por isso que ela fica sempre na expectativa de saber o porquê, né? E aí lá ele vai fazer essa classificação de mágoa para felicidade, por exemplo. Quando você está feliz ou triste ou está com raiva, alguma coisa do tipo, você fala, você chora, você xinga, você joga alguma coisa no chão, mas você se expressa. A mágoa reflexiva, ela é interna, ele fala que ela se esconde nas suas entranhas e aparece de vez em quando, de forma sutil. E aí você vai se definhando com aquele sentimento, né? É uma prisão ali dentro de você. Entendi, mas em filosofia clínica, não poderíamos usar um conceito como este de Kierkegaard de forma universal. Certo. Porque se a pessoa está por exemplo, num looping, como disse a Geisa, e isso para ela, inclusive é potência, como foi no filme que eu citei, né? A pessoa, ela está nesse mundo, ela não quer sair desse mundo e ela quer, se possível, ter mais poder para endossar esse mundo. Eu poderia, do lado de fora, interpretar isso como uma prisão, para mim, se eu estivesse lá. Mas em se tratando da subjetividade singular, para ela, isso pode não significar uma prisão, ainda que seja muito limitada, em outra referência. Então, os conceitos não fazem sentido fora da historicidade. Certo. Servem de aproximação para referências dos estudos das bases categoriais, isso sim. Poderemos falar que o capitalismo é uma prisão, podemos falar que estamos numa época em que a rotina é uma prisão, podemos sim, mas aí estamos falando enquanto partícipes de uma sociedade. Certo. Mas vale aqui a lógica existencial, no qual quanto mais extensa a opinião, menor a profundidade para cada pessoa. Certo. Tá bom? Um abraço para todos, muito obrigado. Agradeço muito as questões que foram, para mim, muito enriquecedoras. Obrigada, professor.